Pai do Senhor, irmãos, mais uma vez, boa noite. Estamos aqui para falar sobre dons espirituais hoje na nossa segunda aula do seminário Voz Missionária, que nós estamos abordando o tema de pneumologia, né, que é a doutrina sobre o estudo sobre o Espírito, né, Espírito Santo, mais propriamente dito, tá? Então, o tema de hoje da aula é dons espirituais. Nós vamos fazer uma perspectiva geral. Vamos ver uma perspectiva geral, fazer algumas perguntas sobre dons espirituais que vão esclarecer muito todas as nossas dúvidas, tá? E 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6, nós vemos o envolvimento da Trindade, né? Nesses dons espirituais aí. No versículo 4 nós vemos: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Tá? No verso 5 nós vemos que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, nós vimos o Espírito Santo no versículo 4, no versículo 5 nós vemos Jesus Cristo, e no versículo 6 nós vemos que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Diante dessa perspectiva geral, o dom é um atributo especial, irmãos, dado pelo Espírito Santo a cada membro do corpo, de acordo com a graça de Deus, para uso no contexto do corpo. A quem é dado um dom espiritual? Uma primeira pergunta que nós fazemos aí: não é o crente que escolhe o dom, mas é o Espírito Santo de Deus, né, que o dá, que escolhe a pessoa. Escolhe o dom que vai ser dado à pessoa para o que for útil, né? Então, em Romanos capítulo 12, versículo 6, nós vemos isso. Em Efésios 4, 7 também, né? Essa referência, que é Deus que nos escolhe, que escolhe o dom que vai dar para a gente. Não é a gente que escolhe: eu quero tal dom. Não é por aí. Você não vai conseguir se você não entender que é Deus que dá o Espírito Santo para o que for útil. Qual a utilidade, irmão, já que falando que para o que for útil, qual a utilidade do dom dado? Tá? Há uma única utilidade desse dom: para servir. Né? Em 1 Pedro 4,10 fala que servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Né? Em 1 Coríntios capítulo 12, 7 também fala sobre uma outra referência, tá? Que mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E essa é a razão da dádiva, né? Para o que for útil. Nós recebemos, a razão é justamente essa, para o que for útil. Então, quando se recebe os dons espirituais? É uma outra pergunta que nós fazemos aí. Os dons espirituais, eles são dados àqueles que são salvos a partir do seu novo nascimento. Então, o crente pode reconhecê-lo imediatamente ou muito mais tarde, qual o dom que ele tem. Tá? O dom espiritual não é um fim em si mesmo, mas um meio pelo qual Cristo e a sua obra manifesta. Tá? Então, se a gente entender isso daí, a gente vai ver quando a gente vai receber o dom. Isso é até tema de muitas perguntas. Quando a gente vai receber? Quanto tempo? A gente vê aí, né? Tem essa resposta a dar às pessoas aí, né? Eles são dados, né, àqueles que são salvos a partir do nascimento, do seu novo nascimento, tá? Agora, quando você vai descobrir ele, aí já é outra história, tá? Ou até mesmo você já sabe, né? Só vai desenvolvê-lo. Então, há benefícios quais os benefícios do crente, né, perante os dons espirituais concebidos. Tá? Um benefício que a gente consegue detectar aí, ou seja, ao corpo, ou seja, a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, ela funciona com maior perfeição, né? A igreja ela começa a andar com mais saúde, com mais perfeição. E cada membro ele conhece o seu trabalho, tá? Então, por cada um saber o seu lugar, né? A sua função no corpo, né? O papel que ele desempenha, né? A gente não vai ter aqueles questionamentos como a gente vê, né, em Coríntios capítulo 12, do 12 ao 27. Se todo mundo quiser ser mão, né? Ou se todo mundo quiser ser ouvido, né? Ou então aquele questionamento: eu sou mão
eu não sou cabeça, por isso eu não sou do corpo, né? E aí gera aqueles questionamentos de, são denotadas aquelas pessoas que dão problema na igreja, né? Que não querem fazer parte do corpo, né? Justamente porque querendo desempenhar uma função que não lhe compete, que ela não é, né? E por aí vai. Então, ou seja, mediante a isso, há uma maior harmonia entre todos no trabalho, tá? Sem inveja, sem falsa modéstia, né? Como a gente vê em Romanos 12, 13, essa referência aí. Falsa modéstia é aquele lance, poxa, você desempenha bem o teu trabalho, você fala, nada, que isso, né? Aquela pessoa pretensiosa, que fica com aquela, né? Sabe que ela desenvolve bem o trabalho, mas em vez dela dar glória a Deus, ela não, né? Não dá glória a Deus, ela fica com aquela falsa modéstia, né? Você cantou bem, né? Você pregou bem, e aí a pessoa fala, poxa, é mesmo, né? Que isso, é impressão sua, não sei o que e tal, né? E por aí vai. A benefício também da edificação, porque haverá um maior desenvolvimento espiritual e de caráter da igreja, conforme 4,16 de Efésios nos diz, né? Então, e também com isso Deus será glorificado, né? 1 Pedro 4,10 e 11, nós vimos aí, como nós já lemos, né? Que nós devemos servir uns aos outros, né? E esses são os benefícios que a pessoa recebe quando ela tem o dom espiritual com ela, tá? Quando ela recebe o dom. Então, como descobrir os dons de cada crente, irmãos? Isso é uma pergunta também que norteia muitas mentes aí das pessoas. E nós vemos aí que o dom está ligado diretamente a uma motivação espiritual própria pessoal depois que a pessoa se converte. Então, ele se revela pelo que realmente temos prazer em fazer, sem com isso procurarmos glória pessoal, lucro financeiro ou social. E através desse dom, a obra que realizamos tem sempre por objetivo o desejo de obedecer aos propósitos divinos, irmãos. E ao realizar essa obra, tá? O desejo do crente é o de continuar a realizá-la, né? Sendo que cada vez mais deseja executar ela. Então nós respondemos mais uma pergunta aí. Como diferenciar também dom espiritual de talentos naturais, que é uma coisa que se confunde muito, né? Como a gente tem a fé como dom aí, e a fé é o que nos norteia a nós conseguirmos tudo. Por exemplo, eu creio que e a fé é aquilo que é a perspectiva das coisas que a gente não se vê, mas as provas das coisas que vão se concretar na nossa vida, né? Vão se concretizar. Então, eu creio que pela fé eu vou ficar curado daquela doença. Eu creio que pela fé eu vou ficar sarado daquela enfermidade, ou eu vou terminar minha faculdade. Eu creio que pela fé no final do mês eu vou receber meu salário, né, do meu emprego. E isso tudo nos dá o quê? Uma noção de fé, tá? Ou seja, pelo talento. Eu creio que se eu ensaiar o hino, eu vou conseguir concluir a cantoria. Se eu estudar, eu vou conseguir cantar. Se eu estudar música, eu vou conseguir cantar. Vou aperfeiçoar meu talento de cantar. Então, o talento é tudo aquilo que a gente adquire com estudo, né, e tudo mais. Então, se confunde muito talento com dom, né? Mas só que o dom da fé, o dom da fé ele engloba o talento. Então, por isso que se confunde muito, porque pela fé, né, a gente, não só a fé natural, a gente viu os 4 tipos de fé, né? A fé para a salvação, a fé natural, a fé como dom, né? E a fé natural, a gente viu aí que a fé natural ela norteia, ela que guia a nossa vida em tudo, né? O ser humano, ele, desde quando ele é pequeno, ele já tem essa fé natural, né? Uma criancinha, quando ela está engateando, mesmo ela sem saber, ela tem fé que se ela se apoiar no coisa, ela vai começar a não dar, por isso que ela tenta, né? E aquilo se concretiza, né? E a fé prova aquilo que ele está fundamentado na mente dela. Então, por isso que se confunde muito dom e talento, porque no talento que a gente se desenvolve, a gente pela fé, a gente vai crer que a gente vai receber o dom, tá?
E no dom espiritual, nós sentimos a ação do Espírito Santo. Nós sentimos que o que fazemos não vem das nossas capacidades, irmãos, mas são capacidades vindas de Deus. E é diferente do talento, que o talento é uma capacidade natural, né? Ó, fé natural, tá vendo? Já tem uma associação aí, que ela pode ser melhorada com o estudo ou com a experiência de vida. Então assim a gente consegue diferenciar dom espiritual de talento espiritual. Aí só nós desenvolvemos esse assunto, né, na nossa mente, estudando a palavra de Deus e tudo mais, tá? Então, os dons dados por Deus, eles podem ser retirados? Essa é uma outra pergunta muito que confunde muitas pessoas, que norteiam muito. As pessoas se fazem demais nos debates, né? Quando elas começam a estudar, né? Elas têm essas dúvidas, essas perguntas. Os dons e a vocação de Deus, eles são irrevogáveis, irmãos. Em Romanos capítulo 11, versículo 29, lê lá que você vai ver que não tem como, são irretratáveis, são irrevogáveis. Não se pode, Deus ele não te dá uma coisa e depois te toma de volta, tá? A não ser que você não queira, né? Isso em relação a várias coisas, né? Mas quando o crente ele vive em pecado, ele não consegue desenvolver esse dom que ele recebeu de Deus, né? Pode-se o quê? Continuar a obra correspondente ao dom que ele recebeu, mas sem a eficácia do poder de Deus, tá? Ou seja, os dons de Deus eles são reconhecidos em nós através dos irmãos na fé, que são que edificados, vamos se dizer assim, por ela. Então, é pela fé que nós edificamos o dom, é pela fé que nós desenvolvemos o dom que é em nós, né? Não tem como Deus ele retirar esse dom de nós, mas só que ele fica estagnado, né? Se nós não desenvolvermos ele na nossa vida. Ou seja, então pratique, busque os dons, né? E fazendo algumas considerações, irmãos, especiais sobre os dons, né? Os dons eles são distribuídos pela vontade do Espírito Santo, tá? Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, nós vemos isso. Então, eles são dados para proveito comum. 2 Coríntios 12, 7, a gente vê lá que é para proveito de todo o corpo, né? A cada um são dados os diferentes dons, né? Naquela parte ali do 28 ou 30 de 1 Coríntios capítulo 12, vê que são diferentes dons, né, que são dados às pessoas, né, aos membros desse corpo, tá? E os membros do corpo de Cristo, ele tem também dons para exercer a obra de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 31, a gente vê a conclusão aí do capítulo, né, que é para exercer a obra de Cristo. Por isso que os membros têm dons, tá? Então, é dado com um fim determinado, né? A gente vê em Efésios também, no capítulo 4, do 12 ao 14, que é dado às pessoas com um fim determinado, né? Ou seja, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo, para chegar à unidade da fé e para também chegar à estatura de varão perfeito e deixar de ser menino inconstante, levado em roda de toda de conversa, tá? Então, a gente vê que o Espírito Santo, o dom é dado com essa finalidade, né, de operar essa maravilha na vida das pessoas, amém, irmão? Então aí a gente conclui hoje essa perspectiva geral dos dons do Espírito Santo e na próxima aula a gente faz uma perspectiva mais particular, mais específica, amém? Fique na paz do Senhor, fique com Deus, até a próxima aula. Falou, tchau.